ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação Entre o antes e o depois, só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus
Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação e vida. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque um dia o Senhor nos transformou, um dia o Senhor nos deu vida, meu Pai, e vida eterna, meu Pai. Nós te agradecemos por este presente maravilhoso que o Senhor nos deu, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a te oferecer sempre o nosso melhor, a oferecer a nossa própria vida, meu Pai, a serviço da Tua obra, meu Pai. Nós desde já clamamos a Ti pelo encerramento da campanha de missões, pedimos que o Senhor desperte o Teu povo a ofertar, a orar, meu Pai, e também a ir aos campos, meu Pai, buscar e salvar aqueles que estão perdidos, meu Pai, levando a Tua palavra. Nos incomode, meu Pai, a cada dia para falar do Senhor para aqueles que estão próximos de nós, meu Pai. Te agradecemos de um modo especial pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos, suas ofertas. Te agradecemos por cada visitante aqui presente. Te agradecemos por este culto e pedimos que o Senhor continue no nosso meio, que o Senhor fale logo mais aos nossos corações através da Tua palavra, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Perdoa nossas falhas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Em reverência à palavra de Deus, vamos colocar de pé. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. Hoje, meus irmãos, nós veremos uma parábola muito conhecida, certo? Muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo se encontra registrada ali no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. O texto vai ser exposto aqui no nosso data show também, para que os irmãos possam acompanhar. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, principalmente aqueles que estão lá mais ao fundo. Compartilhe a sua Bíblia, auxilie aí os nossos visitantes, para que todos possam fazer a leitura da palavra. Lucas 15, de 11 a 32, uma das parábolas mais conhecidas, se não a mais conhecida, certo? Pelo menos uma das mais conhecidas, com certeza, é a parábola do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 32. Amém, meus amados? Todos encontraram aí? Vamos ler então a palavra de Deus com bastante atenção, por favor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Podem se sentar, meus irmãos. A parábola do filho pródigo. Veja só que coisa interessante, meu daí. Essa parábola, meus irmãos, ela ao longo dos anos, ela tem sido conhecida nos círculos cristãos como a parábola do filho pródigo. Porém, meus irmãos, há uma boa parte dos estudiosos que entende que, na verdade, olhando para a temática central dessa parábola, o título dela deveria ser A Parábola do Pai Compassivo, ou A Parábola do Pai Esperançoso. Por quê, meus irmãos? Apesar de nós entendermos, logicamente, que o arrependimento do filho pródigo aqui, de fato, é importante. Apesar de nós entendermos também que essa parábola ela destaca a incompreensão do filho mais velho. Se há de fato, meus irmãos, um comportamento nesta parábola que chama a nossa atenção, irmão Divones, esse comportamento é o comportamento do pai, a ação do pai em relação a este filho que estava perdido. E nós vamos entender isso, meus irmãos, daqui a pouco, quando nós começarmos a fazer a nossa análise desse texto. Fato é que muitos estudiosos dizem que, na verdade, um bom título para essa parábola seria A Parábola do Pai Compassivo, ou A Parábola do Pai Esperançoso. Porque a atitude do pai em relação a esse filho que se perdeu no mundo, deturpando todos os seus bens, de fato, meus irmãos, foi uma atitude muito maravilhosa. Algo que, inclusive, meus amados, não era comum para as pessoas, para as famílias, no contexto em que essa parábola foi escrita há 2.000 anos atrás, ali naquele contexto israelita, no qual Jesus então proferiu essa parábola. Mas eu quero lembrar os irmãos que essa parábola do filho pródigo, meus irmãos, ela na verdade é uma continuidade, certo? Vocês viram ali que logo no primeiro versículo, versículo 11, qual que é a primeira palavrinha que nós temos?
continuou. Então, meus irmãos, essa parábola, ela está inserida em um contexto. E para nós, irmão Alex, entendermos de fato o que essa parábola tem para falar aos nossos corações, e é justamente por isso que eu, e assim como vários outros estudiosos, entendem que o título dela deveria ser a parábola do pai compassivo. Nós então, para entendermos o porquê disso, nós precisamos olhar para o contexto dessa parábola. E o contexto dessa parábola, meus irmãos, foi pregado por nós no domingo passado, certo? No domingo passado, nós meditamos aqui com os irmãos nos versículos que antecedem esse versículo 11. E o que nós vimos aqui no domingo passado? A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, não é verdade? As duas parábolas, irmão Ramsés, estavam nos ensinando sobre o quê? Sobre o louvor que há nos céus sempre que um pecador perdido se arrepende, certo? Certo, meus irmãos? E é nesse mesmo sentido, meus irmãos, que a parábola do filho pródigo é contada por Jesus. A ênfase, meus irmãos, dessa parábola do filho pródigo, apesar de, como eu disse para os irmãos, nós temos que destacar o arrependimento do filho? Sim, nós temos. Nós temos que destacar também a incompreensão do filho mais velho? Temos. Mas o que de fato, meus amados, nos chama a atenção nessa parábola é a alegria do pai em receber de volta o filho que estava perdido. Certo, meus irmãos? Então é essa a temática da parábola do filho pródigo. O que Deus, irmão Alex, está querendo nos ensinar aqui é que ele se alegra e muito quando um filho perdido, quando uma ovelha do seu rebanho, que está perdida neste mundo maligno, quando esta ovelha se arrepende dos seus pecados e volta para o rebanho. Quando este filho perdido se arrepende dos seus pecados e volta, irmão Odair, para os braços do Pai. Amém? Eu preciso enfatizar aqui também com os irmãos que tanto a parábola da ovelha perdida, quanto a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, meus irmãos, elas são contadas por Jesus dentro de um contexto que começa lá no versículo 1 do capítulo 15. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Capítulo 15, versículo 1. Olha só o que Jesus diz, olha o que o texto bíblico nos diz. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esses dois primeiros versículos aqui, irmão Edvones, são fundamentais para nós entendermos essas três parábolas, certo? Quando Jesus conta, irmão Alex, essas três parábolas, ele na verdade está dando uma dura, no linguajar goiano, né? Está dando uma dura nesses escribas e nesses fariseus. Esses escribas, esses fariseus, meus amados, eles se consideravam de tal forma detentores da verdade e melhores do que os demais, que eles não toleravam sequer sentar-se à mesa com pessoas que eles consideravam como pecadoras. Eram homens, então, irmão Edvones, que conheciam a lei de Deus, mas faziam uma acepção muito grande, certo? Eles chegavam ao ponto de ver quem que eram os publicanos, por exemplo. Eu disse isso para os irmãos no domingo passado. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos para Roma. Então esses publicanos, esses judeus cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos pela sociedade judaica. E boa parte dessa maledicência era levantada por quem? Pelos fariseus, pelos escribas. Eles viravam para as pessoas e falavam assim: olha, você vai se sentar com esse publicano aí é seu compatriota e cobra imposto de você, ele trabalha para Roma. E o que Jesus fazia? Jesus estava ligando se a pessoa era pecador ou era publicano? Não. Jesus, meus amados, ele veio a este mundo para trazer salvação àqueles que estavam em pecado. Ora, Jesus ele não veio trabalhar com justos. Jesus ele não veio trabalhar com quem já estava sadio. Jesus veio trabalhar justamente com quem estava perdido. E ao contar essas três parábolas, irmã Jaqueline, Jesus está dizendo para esses fariseus e para esses escribas: ó, vocês que se consideram conhecedores da verdade, vocês que se consideram já salvos, ora, eu não tenho compromisso com vocês. Eu vim para tratar dos pecadores.
Eu vim buscar o perdido. Se vocês se consideram salvos, tudo bem, não atrapalhem a minha missão, porque eu vim buscar o perdido. Por isso não me interessa se você é publicano, se você é pecador, se você é prostituta, se você é alcoólatra, enfim, não interessa o pecado. O que interessa para Deus é o seu arrependimento. O que interessa para Deus é a sua fé. Se você tem fé e está consciente dos pecados que você tem cometido, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, porque Ele está aqui dizendo a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus, meus amados, Ele veio para os perdidos. Jesus, irmão Dair, veio para os publicanos. Jesus veio para os pecadores. As ovelhas que estão perdidas, Ele deixa as 99 sadias em segurança e vai atrás da que está perdida, porque Ele não permitirá que nenhuma ovelha escape das suas mãos. Aqueles que são de Deus, irmão Edivone, são de Deus e pronto, acabou. Deus não abre mão deles. Toda ovelha que o Pai me dá virá até mim, e aquele que vier até mim, de modo algum eu lançarei fora. As joias de Deus que ainda estão enterradas no pecado lá fora, as dracmas de Deus que ainda estão perdidas lá fora, Ele vai escavar este mundo de pé a cabeça para encontrar essas joias perdidas. Porque quem é filho de Deus, quem é ovelha do rebanho de Cristo, jamais poderá ser retirado da sua mão. E Ele não permitirá que essa sua joia preciosa, que essa sua ovelha preciosa permaneça perdida ou atolada no pecado neste mundo que jaz no maligno. Deus não abandona os seus filhos. E é nesse mesmo sentido, meus irmãos, que Jesus vai então nos contar essa parábola maravilhosa que é a parábola do filho pródigo, certo? Vamos acompanhar a leitura novamente? Vamos lá, acompanhem comigo. Continuou, ou seja, Jesus continua no mesmo raciocínio das duas parábolas anteriores. O que ele estava falando nas duas parábolas anteriores? O louvor, a alegria, o júbilo que há no coração de Deus e também pelos anjos nos céus, sempre que um pecador se arrepende. É esse o tema da parábola, certo? Então vamos ver. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Aqui, meus irmãos, eu já quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Isso aqui, meus irmãos, que está sendo descrito nessa parábola, não era comum, viu? Não era comum. Aliás, até os dias de hoje, um filho, ele só pode usufruir dos bens de seu pai a partir do quê? A partir da morte. É o chamado direito de sucessões, certo? Então, a herança, ela só sucede, ou seja, ela só passa adiante quando aqueles que são detentores dos bens falecem, certo, meus irmãos? Então, na verdade, a situação que está sendo descrita aqui é uma situação atípica, certo, meus irmãos? De fato, uma ilustração que Jesus está contando para enfatizar uma ideia superior, certo? É uma situação fictícia que não era comum, certo? De fato, naquela época, os filhos, eles podiam chegar ao pai e pedir a parte. Só que o que acontece? Se o pai desse aos filhos o direito de usufruir dessa herança ainda em vida, a renda que esses filhos conseguissem pelo uso desses bens deveria ser compartilhada com quem? Com o pai. Somente depois da morte é que os filhos de fato poderiam utilizar ou usufruir dos bens completamente. Outro detalhe, meus irmãos, que chama a atenção aqui. O filho que de fato tinha direito, inclusive a mais da metade dos bens, era quem? O mais velho, o primogênito. E aqui na parábola, quem que foi a pedir essa herança, meu Alex? O mais moço. Então você vê que Jesus está contando uma situação completamente fora dos padrões normais, certo? Já para nos dizer, mesmo o ser humano fazendo tudo errado, eu, que sou pai e que sou Deus,
ainda ajo com misericórdia e com compaixão em relação a ele. Então a situação aqui já começa errada, certo? O pai ainda estava vivo, então esse menino não tinha nada que procurar os seus bens, certo? Segundo, ele era o mais novo. Quem tinha o direito de chegar e reivindicar primeiro era quem? O filho mais velho, certo? Agora o interessante é que mesmo sendo tudo errado, esse pai benevolente, compassivo, ele se nega a dar o que o filho pediu? Não, ele dá. Vamos ver então o que acontece. Continuando, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo de acordo com aquilo que lhe agradava, certo? Mais adiante, o filho mais velho enciumado vai dizer, inclusive, que ele gastou dinheiro com meretrizes. E certamente deve ter feito isso mesmo. Quando se usa essa expressão dissolutamente, o que o texto está querendo nos ensinar é que esses foram gastos de forma completamente não sábia. Certo, meus irmãos? Então, foram gastos de qualquer maneira. De qualquer maneira. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui, meus irmãos, nós temos que chamar novamente a atenção de vocês. Por que é citada essa questão aqui de guardar porcos? Essa, meus irmãos, era uma das profissões consideradas pelos judeus como a mais terrível de todas, certo? O porco para o judeu, meus irmãos, até os dias de hoje, o judeu tradicional, ele considera o porco como um animal imundo, certo? Então imagine você, um judeu, guardar porcos. E aí, irmão Daí? Eram animais considerados imundos e a profissão de guardar porcos, consequentemente, era também considerada como uma profissão imunda, como uma profissão terrível. E olha só que coisa, meus irmãos. Esse menino que, enquanto estava lá na casa do pai, tinha tudo, certo? Era praticamente patrão. Agora, depois de ter dissipado todos os seus bens, se vê passando necessidades e tem que se humilhar ao ponto de trabalhar guardando porcos. Essa, meus amados, é a situação do ser humano sem Deus. O ser humano sem Deus, irmão Edivones, perdido neste mundo que jaz no maligno, rola na lama como um porco. É isso que resta para você quando você se afasta de Deus. Lá no mundo, às vezes, você pode aí ter a falsa impressão de que tudo está certo, de que você tem bens, de que você tem dinheiro, de que você vive todo um padrão que a maioria das pessoas não vive. Mas aos olhos de Deus, você que vive no mundo, longe da presença dEle, você nada mais é do que como aquele que trabalha com porcos. Quando nós, meus amados, desperdiçamos nossos dons, desperdiçamos nossos talentos, desperdiçamos aquilo que Deus nos dá e nos entregamos ao pecado, nós somos reduzidos a isso. Somos reduzidos a pessoas que rolam na lama do pecado. E não para por aí não. Olha só, versículo 16. Ali, ou seja, trabalhando com os porcos, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Pode passar, irmão Alex. Mas ninguém lhe dava nada. Olha só, meus irmãos, a situação a que esse menino chegou, certo? As alfarrobas é um tipo de erva lá, um tanto quanto doce, certo? Não é ruim ao paladar humano, mas enfim, não está também entre as melhores. Tanto não está entre as melhores, que elas estavam sendo usadas nesse contexto como para serem dadas como alimento para quem? Para porcos.
que eram os animais mais impuros segundo a tradição judaica, certo? Agora olha a situação desse menino. Ele queria, às vezes, comer as alfarrobas dos porcos. Ele estava tendo que competir com os próprios porcos. E não estava, nem isso ele estava conseguindo. Nem mesmo as alfarrobas que eram destinadas aos porcos, ele estava conseguindo comer. Em outras palavras, meus irmãos, a situação em que esse rapaz chegou, distante do seu pai, lembrando aqui que a figura do pai é um símbolo de quem? De Deus. A figura do filho pródigo é a figura de quem? Do pecador, do ser humano perdido neste mundo sem pecado. Qual é a situação, irmão Ramsés, que o ser humano chega quando ele está longe de Deus? Lamaçal. É nessa situação que você quer viver aos olhos de Deus? É assim que você quer ser enxergado por Deus? Como alguém que rola na lama do pecado? Como alguém que passa fome espiritual? Como alguém que está completamente perdido? Eu quero dizer a você nessa noite, se é assim que você quer viver, não é assim que Deus quer que você viva. Se você está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem nessa noite, entenda, por favor, que Deus está dizendo a você, meu filho, chega de viver na lama, chega de viver no pecado, venha até mim, você não faz parte dessa vida, eu quero te vestir, eu quero calçar os teus pés, eu quero colocar um anel no teu dedo, eu quero te reerguer, eu quero te tirar dessa lama. Venha até mim, meu filho. Saia dessa vida terrível. Depois, meus amados, desse menino chegar nessa situação lastimável, irmão Alex, ele então começa a raciocinar. Ele começa a raciocinar. O versículo 17 vai nos dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Deus tem uma vida espiritual para você maravilhosa, e você está aí passando fome nesse mundo que jaz o maligno. Deus tem a maior riqueza do universo para te dar, que é a vida eterna, e você tem estado aí perdido nesse mundo, você está se contentando com a lama desse mundo, quando Deus na verdade está te oferecendo a vida eterna. Chegou a hora de você cair em si. Chegou a hora de você acordar. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Meus irmãos, aqui logicamente que nós temos que destacar uma atitude, Moedivones, que é essencial para todo filho de Deus. Não existe filho de Deus nessa terra que não se arrependa genuinamente. Se você quer servir a Deus, se você quer de fato ser filho de Deus, e o que é necessário para ser filho de Deus? Mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você se tornar um filho de Deus, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Agora, para você receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, antes de mais nada, irmão Alex, o que você precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados. Ora, você acha que Jesus está te chamando para Ele, para você continuar vivendo no pecado? Lógico que não. Arrependimento, irmão Dair, do grego metanoia. Quantas e quantas vezes eu já disse isso aqui para vocês? O que é essa palavra grega metanoia, meus irmãos, que foi traduzida nas nossas Bíblias por arrepender-se ou por arrependimento? Ela quer nos ensinar que você está andando numa direção, e quando você metanoia, você se arrepende, você se converte, você muda de direção. Se você caminhava nessa direção pecando, você agora vai mudar de direção, porque a sua direção agora, irmã Diandra, é Cristo. E no caminho de Jesus não pode haver desobediência.
No caminho de Jesus não podem haver trevas. O caminho de Jesus, irmã Elciene, é o caminho de luz, é um caminho de obediência. E eu não estou dizendo para você aqui que esse caminho é fácil, certo? Não pense você que eu estou chamando para você para servir Jesus e que vai ser fácil, não. Nós vimos alguns dias atrás que quem quer servir a Jesus tem que estar disposto a o quê? A aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão e a sua própria vida. Quem quer seguir a Jesus tem que carregar a sua cruz, ou seja, tem que renunciar aos prazeres dessa vida, tem que renunciar às paixões egoístas. Somente com essa atitude de renúncia é que você pode seguir a Jesus. Agora, você não está sozinho nessa caminhada. Se você estará caminhando aqui, Jesus estará aqui do seu lado, segurando na sua mão. Jesus, irmã Fia, Ele não te abandona nessa caminhada. Jesus, irmão Josimar, Ele não te abandona nessa caminhada. Ele sabe muito bem que para nós não é fácil, porque nós estamos lutando para viver do jeito que Ele quer, mas estamos presos nessa carne pecadora. Jesus sabe que não é fácil, mas Ele não nos deixa sozinhos. Se você tropeçar e cair, Ele está ao seu lado para te levantar. E se você não tiver condições de caminhar com as próprias pernas, Ele vai te carregar nos braços. Mas para isso, você precisa se arrepender. Você precisa crer. Você precisa fazer uma aliança verdadeira com Jesus Cristo, como esse jovem está fazendo. Ele caiu em cima, Jaqueline. Ele entendeu que essa vida que ele estava vivendo longe do Pai não estava valendo a pena. E ele entendeu também que ele precisava chegar diante do Pai e se humilhar. Tem muita gente, irmão Edivones, chegando diante de Deus, achando que é o tal, querendo dar ordens para Deus. Você não passa de pó, meu jovem. Diante de Deus, você tem que se humilhar e não se exaltar. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. E é o que esse jovem faz, meus amados. Ele então cai em si. Ele reconhece, irmão Alex, meu pai, o que eu estou fazendo longe do Senhor? É o que nós também precisamos fazer. Meu Deus, o que eu estou fazendo vivendo longe do Senhor? E aí ele então reconhece, irmã Gene, e começa a voltar para casa. Que atitude bela desse rapaz. Quisera Deus, irmão Edivones, que todo ser humano dessa terra fizesse o mesmo. Reconhecesse que está longe de Deus, que está em pecado e que precisa se arrepender e principalmente voltar para a casa do Pai. Esse menino começa a voltar. E agora, meus irmãos, começa então a atitude mais bonita. Olha só. Preste atenção. Levantando-se foi para seu pai. Versículo 20. Vinha ele ainda longe. Olha só, meus irmãos, eu acho interessante essa expressão, porque ela nos dá o entendimento de que este pai, irmão Alex, ele estava ali ansioso, esperando que esse menino voltasse. Deus não estava lá, irmão Edivone, simplesmente de braços cruzados, não, coçando a cabeça, certo? Falando, o dia que esse moleque quiser voltar, ele que volte. Não, o texto nos mostra claramente que esse pai, ele estava angustiado. Ele estava esperando que esse menino voltasse. E ele olhando, vendo ele ainda longe, e olha só a palavrinha aqui, compadecido dele. Então o coração desse pai, que aqui simboliza Deus, se encheu de compaixão. O menino errou? Errou. Ele pecou, irmão Alex? Pecou. Se Deus quisesse ali, se o pai quisesse corrigi-lo, ele estaria sendo justo? Estaria, certo? Mas ao invés de aplicar a correção, esse pai se enche de compaixão, certo? Esse pai, ao contrário dos escribas e fariseus, que julgavam os pecadores e nem se deixavam estar na mesma presença que eles, esse pai tem compaixão do seu filho pecador. E vendo ele ainda longe, o que ele faz? Corre. Essa atitude aqui para você pode parecer simples,
Mas na sociedade judaica de 2000 anos atrás, um homem de posição como esse, nunca que se daria ao feito de sair correndo, gritando como esse pai fez atrás de um filho, ainda mais um filho pecador como esse. Por isso, meus irmãos, que é importante nós estudarmos a história, nós conhecermos o contexto, porque o contexto, irmão Edivônios, ele nos revela detalhes que às vezes a leitura simples não nos revela. Essa atitude desse pai, irmã Jaqueline, de sair correndo desesperado para abraçar esse filho, nos mostra muita coisa. Um homem de posição como ele, meus irmãos, no contexto judaico de 2000 anos atrás, jamais se daria esse tipo de comportamento. Por quê? Porque os pais judeus, os pais israelitas na sociedade judaica há 2000 anos atrás, eles tinham aquela posição patriarcal, racional, de se manter sempre firmes, controlando as suas emoções. Essa atitude de largar tudo e sair correndo, meus irmãos, com certeza foi mal vista pelos demais. Mas esse pai estava ligando para isso? Esse pai estava preocupado com o que os outros iam achar da atitude dele? Não. Ele largou tudo e saiu correndo para abraçar o seu filho. Tamanho, irmã Jaqueline, é o amor que Deus tem por você. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, minha irmã, Deus veio correndo dos céus para te abraçar nessa terra. Você era uma pródiga neste mundo, assim como eu, assim como o Alex, assim como o Gesmar, assim como o Edivônios. Durante um tempo, meus irmãos, nós vagamos perdidos aí nesse mundo, mas um dia nós caímos em si e nos encontramos novamente com o nosso Pai. E a atitude do pai, irmã Heloísa, não para por aí. Olha só o que esse pai faz. Primeiramente, o filho diz aquilo que ele havia prometido: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, meus irmãos, ele estava tão feliz por estar se encontrando com esse filho novamente, que ele nem dá muita moral porque o filho está falando, certo? E olha só o que ele faz, no versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele nem deu ouvidos, irmão Edivônios, porque o filho estava falando. Tamanha era a alegria e a compaixão no coração daquele pai. E aí ele manda trazer vestes novas. Por quê? As vestes, meus irmãos, em qualquer sociedade, até os dias de hoje, você estar bem vestido é um sinal de respeito, certo? Então aquele menino deve ter chegado lá para o pai dele todo maltrapilho, estava trabalhando com porco. Você não esperar que esse menino estava trabalhando com túnicas reais, mexendo com porco, certo? Então ele deve ter chegado lá para o pai vestindo trapo. E aí a primeira coisa que o pai faz: meu filho, agora eu vou te restaurar tudo, porque você é meu. É o que Deus fez com você quando Ele te tirou da lama do pecado. Ele disse para você: meu filho, você é meu filho, e eu estou te dando agora novas vestes, porque você tem o meu respeito. As vestes aqui simbolizam esse respeito. O que mais que ele faz? Meus irmãos, coloca um anel no dedo. O que o anel representava lá no contexto da sociedade judaica, meus irmãos? Representava a autoridade, certo? Então, irmão Edivônios chegasse lá na fazenda de um judeu lá 2000 anos atrás e visse um anelzinho no dedo de alguém, você podia saber das duas uma, certo? Ou era o dono da fazenda, certo? Ou então algum dos seus filhos, ou então era algum gerente da fazenda, certo? Então o anel no dedo naquela época, e até hoje em algumas culturas orientais isso ainda acontece, o anel era um sinal de autoridade. Então o pai estava dizendo para o filho: meu filho, eu estou restituindo você a autoridade que você perdeu o dia que você foi embora daqui. E não é o mesmo que Deus faz conosco? Quando você estava perdido na lama do pecado, que autoridade você tinha contra Satanás e seus demônios? Que autoridade você tinha na sua vida espiritual se você estava perdido nesse mundo e atolado no pecado? Nenhuma.
Mas quando Deus te traz para perto dele, Ele te dá novas vestes, porque Ele tem respeito por você. E Ele também coloca um anel no seu dedo, porque Ele restitui a você a autoridade espiritual que você tinha perdido. Agora sim, você tem autoridade espiritual em sua vida, e você, em nome de Jesus, pode agir em toda e qualquer situação, não confiando em suas próprias forças, mas sim nas forças daquele que lhe revestiu dessa autoridade. E por fim, meus irmãos, o que ele faz? Ele coloca sandálias nos pés. Naquela época, o irmão Alex, andar descalço era uma característica própria de quem? De escravos, certo? De escravos. Então, andavam descalços naquela época, irmão, daí quem era escravo. Por que o pai manda calçar os pés do filho? Porque ele não quer que este filho seja visto como um escravo. E olha só que aplicação interessante em relação às nossas vidas, irmão Alex. Quando você, meu irmão, se entregou para Deus, quando você reconheceu o seu pecado e voltou para este rebanho, Deus te deu respeito, Deus te deu autoridade, e Deus, meu irmão, te libertou da escravidão do pecado. Deus calça os seus pés com as sandálias da fé e livra você da escravidão do pecado. Hoje, meus amados, nós não estamos mais presos a essas cadeias. Você pode até cair no pecado, mas você não mais depende do pecado para viver. O pecado na sua vida, irmão Adair, é mais um acidente do que uma constante. Porque nós fomos libertados por Deus da maldição desse pecado. Amém? A última coisa que ele faz, meus irmãos, é matar esse novilho cevado. Meus irmãos, o novilho cevado naquela época, e até os dias de hoje também, em algumas culturas, ele é aquele animal, o melhor dentre os animais, que é sempre separado para ocasiões especiais, certo? Então por que o pai manda matar aqui o novilho cevado? Porque aquela ocasião para ele era uma ocasião mais do que especial. Amém, meus irmãos? Viram aí a atitude desse pai? Que atitude maravilhosa de amor, de compaixão e de perdão. É exatamente a mesma atitude que Deus exerce para comigo e para com você. E o texto continua, meus irmãos. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E aqui, meus irmãos, a partir daqui, o texto ele vai começar agora uma nova temática, agora narrando, irmão Alex, o comportamento do filho mais velho, certo? Que foi totalmente contrário ao comportamento do pai. Esse filho mais velho aqui, meus irmãos, ele representa aqueles escribas e fariseus que se achavam melhores, certo? Que se achavam doutores da lei e desprezavam os pecadores, certo? Eu espero sinceramente, meus irmãos, que nós não estejamos fazendo o papel de filho mais velho. Que nós, meus amados, não estejamos sendo obstáculo para que os pecadores se aproximem de Deus. Porque não foi para isso que Deus nos tirou das trevas. Deus, irmão Edivon, te tirou das trevas para que você, com a luz de Jesus, possa iluminar o caminho de outros. Deus não te chamou das trevas para você tapar o caminho para os pecadores. E era justamente isso que os escribas, os fariseus estavam fazendo. Eles estavam bloqueando o acesso a Deus para aqueles que verdadeiramente precisavam. Vamos ver o que esse filho mais velho estava fazendo. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Olha só a diferença da atitude dele para com o pai. O pai saiu correndo para encontrar o filho, tamanha era a alegria. O filho mais velho ficou indignado, certo? E não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Interessante aqui, meus irmãos, que o pai, ele não abandonou nenhum dos filhos.
Da mesma forma que ele correu para poder abraçar o filho que estava perdido, quando ele viu o filho mais velho indignado, o que ele fez? Foi atrás dele também. Tentando o quê? Conciliá-lo. Tentando conciliá-lo. Mas o filho mais velho respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Meus irmãos, com essa fala, meus irmãos, Jesus estava ilustrando exatamente o comportamento daqueles fariseus. Aqueles fariseus, irmão Alex, eles achavam que tinham acesso livre a Deus por causa do quê? Por causa das suas obras. E é exatamente o que esse filho mais velho está fazendo aqui, irmão Divanes. Olha só o que ele está dizendo. Ora, pai, há tantos anos que eu sirvo e nunca transgredi uma ordem tua. Não era o que os fariseus falavam? Nós somos os guardiões da lei, nós somos os detentores da lei, nós observamos, nós é que somos responsáveis por guardar todas essas coisas. Olha aí o ego falando mais alto. Olha aí a confiança nas obras. Ninguém pode ser salvo por obras. Viu, irmã Catrine? Ninguém pode ser salvo por obras. Não é o que você faz que faz com que você tenha méritos diante de Deus. Aliás, nenhum ser humano nessa terra tem qualquer mérito diante de Deus. Nós somos salvos pela graça. E graça, meus irmãos, é dom imerecido. Graça é um presente que Deus te concede sem você merecer. Não há nada que você possa fazer nessa terra que haverá de tornar você merecedor da salvação. É Deus que salva. A atitude de amor, de compaixão é de Deus. E nós recebemos isso gratuitamente. Mas esse filho, meus irmãos, a exemplo daqueles fariseus e daqueles escribas, estava cheio de si. Estava confiando nas suas próprias obras. E ele ainda continua dizendo no versículo 30: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ou seja, uma atitude de extremo ciúme, de extrema inveja, de extrema indignação, uma atitude extremamente egoísta. Era exatamente o que aqueles fariseus estavam fazendo. Então, os publicanos e pecadores não podiam ficar perto dos fariseus. Mas Jesus falava justamente com quem? Com os publicanos e com os pecadores. Porque Jesus, meus amados, veio para os perdidos. Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Jesus fala hoje, ainda hoje, para aqueles que estão doentes. Jesus veio resgatar a ovelha perdida, porque as 99 que permanecem firmes já estão em segurança. Jesus veio procurar a dracma perdida, porque as outras joias já estão seguras, trancadas dentro de casa. Jesus veio em busca do filho perdido, do filho pródigo, porque os demais filhos já estão em casa. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio, irmã Maria de Jesus, para os perdidos. E nós, de maneira alguma, podemos dificultar o acesso desses perdidos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você não pode ser egoísta, irmã Jaqueline. Esse Jesus que um dia te salvou precisa ser compartilhado com as demais pessoas. Você não pode ser egoísta, irmã Gene, como aqueles escribas e fariseus. Esse Jesus que te alcançou também precisa alcançar os seus familiares, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, que ainda estão perdidos na lama do pecado. Você não pode ser egoísta, Brenda. Você não pode querer guardar esse Jesus só para você, porque há ainda muitos colegas seus, familiares e amigos que estão perdidos na lama do pecado. E alguns desses amigos seus, Brenda, podem ser essas ovelhas perdidas, podem ser essas dracmas perdidas,
Podem ser esses filhos pródigos que estão aí caminhando perdidos, aguardando o momento de voltar para a casa do Pai. O texto, meus irmãos, vai terminar dizendo assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ou seja, nós que já estamos do lado de Jesus, meus amados, somos gratos a Deus, estamos firmes graças a Deus. A nossa preocupação agora deve ser com quem? Com aqueles que ainda estão perdidos. Você está aqui, meu filho, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim, irmão Ramsés, que nós estávamos quando nós estávamos no mundo. Nós estávamos mortos, mas Jesus Cristo nos reviveu. Nós estávamos, irmão Edivones, perdidos, mas Jesus Cristo nos encontrou. E nós agora, meus irmãos, temos a responsabilidade de mostrar esse caminho para tantas e tantas outras pessoas que ainda estão caminhando perdidas por esse mundo afora. E talvez algum de vocês que aqui nessa noite estão me ouvindo esteja nessa situação. Feche os seus olhos nesse momento. Interceda pela vida que está do seu lado. Essa noite pode ser uma noite de salvação para você. Eu não conheço a vida de todos aqueles que estão aqui nessa noite, mas talvez você seja esse filho pródigo que tem caminhado nesse mundo longe da presença de Deus, mas que hoje está tendo a oportunidade de voltar para os braços do Pai. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, chega de viver na lama do pecado. Chega de viver longe da presença de Deus. Chegou a hora de você cair em si. Chegou a hora de você entender que o melhor que você pode fazer é voltar para os braços do Pai, voltar para os braços do seu Criador. Erga sua cabeça, levante-se nesse momento onde você está, busque a Deus, volte para os braços de Deus, entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Tudo que você precisa fazer para que você receba a vida eterna prometida por Jesus é confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você nessa noite está tendo a oportunidade de dizer publicamente: eu creio em Jesus. A palavra de Deus nos diz no mesmo evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho para a sua vida. Jesus é a sua única esperança nesse mundo perdido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A palavra de Deus, meus amados, ainda nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Qual será a sua atitude nessa noite? Você vai permanecer nessa vida de pródigo?
Você vai permanecer nessa vida perdida? Ou será que nessa noite você vai se arrepender dos seus pecados? Vai se humilhar diante de Deus e dizer: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e diante de ti. Me perdoa, meu Pai. Se você deseja falar isso nessa noite, se você deseja nessa noite se arrepender dos seus pecados e fazer uma aliança de fé com Jesus, levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar por você. Se você nessa noite está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falar ao seu coração dizendo: meu filho, chega de viver nesse mundo perdido. Chega, meu filho, de viver nesse mundo pecaminoso, atolado no lamaçal do pecado. Venha para mim, meu filho, venha para os meus braços. Eu quero te dar novas vestes. Eu quero te dar autoridade. Eu quero te libertar da escravidão do pecado. Venha, meu filho. Se você está ouvindo essa voz de Deus falando ao seu coração, levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar por você nessa noite. Não se acovarde, não tenha medo. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, é o Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Você não deve agir por mera emoção, porque nada que nós fazemos emocionalmente garante a nossa permanência. Mas se você entendeu a mensagem que nessa noite foi pregada, se você entendeu que precisa de Jesus Cristo em sua vida, se você entendeu que precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para os braços do Pai, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Talvez você já tomou essa decisão um dia na sua vida, mas você acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Se nessa noite você deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar pela sua vida. Eu não vou insistir muito, meus amados. A palavra de Deus, meus irmãos, por si só, já é um convite ao arrependimento. Hoje a palavra de Deus, inclusive, ela foi até um pouco mais longa. Eu peço até perdão para os amados irmãos, mas eu não poderia, meus amados, pregar a palavra de Deus de qualquer maneira. E a palavra foi pregada da forma mais autêntica possível. E ninguém poderá sair daqui nessa noite dizendo que não entendeu a palavra que foi pregada. Se você sair daqui nessa noite e ainda continuar vivendo na podridão do pecado, você fará isso consciente do mal que está reservado para você. Mas você, nesse instante, está tendo a oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, chega de viver nesse mundo como se Deus não existisse. Senhor Jesus, eu quero voltar para os teus braços. Dá-me novas vestes, dá-me autoridade, liberta-me da escravidão do pecado, pois eu não quero mais viver neste mundo, longe da tua presença. Há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Se não há ninguém, ainda com a sua cabeça curvada, com seus olhos fechados, vamos orar a Deus esse momento, agradecendo a Ele pela palavra. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, possa ser completada em nossas vidas pelo teu Espírito Santo, e que de fato, meu Pai, ela não volte vazia da vida de todos aqueles que aqui estão nessa noite e tiveram a oportunidade de ouvi-la. Que essa palavra, Senhor, possa transformar as nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, possa no teu tempo e conforme a tua vontade, produzir em nossas vidas frutos dignos de arrependimento. Que aqueles, ó Pai, que já pertencem ao teu rebanho,
possam, meu Pai, ser cada vez mais gratos ao Senhor por um dia terem sido alcançados pela graça, pela misericórdia e pela compaixão do Pai Celestial. Que aqueles, Senhor, que ainda não fazem parte desse rebanho e nessa noite, meu Pai, ainda não tomaram a decisão de voltar para a Tua casa, que o Senhor, meu Pai, conceda a essas pessoas uma nova oportunidade. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa também ser estendida a essas pessoas. E que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, diante da palavra que foi pregada, trabalhar no coração de cada um destes pequeninos, convencendo-os da justiça, do pecado e do juízo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Amém. Glória a Deus. Somos de Deus? Amém. Somos gratos porque um dia a graça desse Deus nos alcançou? Amém. Permaneçamos firmes, hoje, amanhã e sempre. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos mais uma vez. Curve a sua cabeça, nós estamos chegando ao final deste culto e nós vamos orar nesse momento, mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de aqui estar adorando ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite, e que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança, que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Tudo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Teus pés, ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja Teu nome, Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Teus pés, ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
seja